Estamos aqui para darmos continuidade à leitura no livro de Provérbios. Hoje nós vamos ler os capítulos 7, 8 e 9. Né? Qual que é o meu propósito aqui? Guiar a quem tiver interesse, através dessa luz bendita que é a palavra de Deus, a adquirir conhecimento de Deus. Para quem não conhece ainda, vai conhecer ao ler as Escrituras Sagradas. Já que esse livro é um livro de Deus, veio de Deus para nós, então conhecer a Bíblia é conhecer a Deus. Quem já conhece vai ampliar um pouco mais o seu conhecimento. Então esse é o meu foco principal, guiar você que tem interesse em conhecer a Deus, ou conhecer mais de Deus por meio da leitura das Sagradas Escrituras. Um livro de Deus dedicado aos homens. Então vamos ler Provérbios, capítulo 7, 8 e 9. Se você puder, leia comigo. Se você não puder, ouça a leitura, não é? E se você perdeu algum vídeo, alguma leitura, olha, todos estão gravados aqui no canal. Então, procure aí que você vai encontrar na thumbnail, na capa, né? Tem quais capítulos foram lidos, né, em cada vídeo. Está especificado aí na capa de cada vídeo. Ok? Então, se perdeu algum, é só procurar que você vai encontrar aqui e vai poder ler, e vai poder ouvir. E se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários uma pergunta, alguma crítica, alguma sugestão para a gente melhorar o que estamos fazendo aqui. Eu vou agradecer muito pela sua participação. E desde já, muito obrigado por estar aqui. Deus te abençoe. Mas agora vamos ler Provérbios. Capítulo 7. As advertências contra a mulher adúltera. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente, para te guardarem da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta, e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama e de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor,
até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele no instante a segue, como boi que vai ao matadouro, como cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Capítulo 8, a excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca, junto às portas à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. A eternidade da sabedoria, a partir do verso 22, aqui no capítulo 8. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas.
desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Olha que trecho maravilhoso que acabamos de ler. A eternidade da sabedoria. E antes a excelência da sabedoria. Agora nós vamos ler o capítulo 9 e o último de hoje. E ele começa falando sobre o banquete da sabedoria. Do verso 1 ao verso 12. Diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Lembra na introdução que eu disse que, segundo alguns comentaristas bíblicos, o versículo 10 do capítulo 9 é o texto-chave de todo o livro? Vou ler ele de novo para você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, com letra maiúscula, é prudência. Uma referência aqui ao próprio Deus. Conhecimento de Deus é prudência. Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer mais dessa palavra, porque é a palavra de Deus. E conhecer a Bíblia é conhecer a Deus. Deus se revela por meio das Escrituras Sagradas. Eu quero guiar você nisso.
nesse objetivo, nesse propósito de conhecer mais a Deus. Seguindo aqui na leitura, verso 11, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Os últimos versículos aqui, do 13 ao 18, o convite da mulher loucura. Vê que é uma série de advertências contra a mulher adúltera, contra se envolver com a mulher que não é a sua mulher, né? Estou falando aos homens, mas serve também para as mulheres. Não se envolva com nenhum homem que não seja o seu marido, né? E Deus vai abençoar o relacionamento fiel. Ele promete isso nas Escrituras. Confie no Senhor e viva da melhor forma possível no contexto do casamento. Se você está namorando, é noivo ou noiva, aguarde o momento do casamento. E se tem dúvida quanto à pessoa que está com você, ore ao Senhor, peça sabedoria, peça para Ele te mostrar se é a pessoa certa. Isso antes de você casar, porque depois que você tome a decisão de casar, você precisa ter a certeza de que Deus uniu vocês e Deus vai abençoar, ainda que surjam problemas e dificuldades, Deus vai abençoar o casamento e a família de vocês. Mas é uma série de advertências aqui contra o relacionamento fora do casamento, né? Então vamos ler do verso 13 até o 18 e a gente encerra a leitura de hoje. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Que Deus nos livre desse tipo de envolvimento, de relacionamento, não é? Chegamos ao final da leitura de hoje. Amanhã daremos prosseguimento, se Deus quiser, na leitura desse livro precioso das Escrituras. A Bíblia é um livro que traz sabedoria, porque traz para nós o conhecimento de Deus e da vontade de Deus. Então vamos juntos, lendo a Bíblia. Agora estamos lendo Provérbios, quando terminar, vamos iniciar um outro livro. E compartilhe esses vídeos, compartilhe a palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, ajude a gente, fazendo esse canal crescer, para que assim possamos alcançar mais e mais pessoas. Obrigado por estar aqui, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E receba o meu carinhoso abraço e a minha gratidão pela sua presença, pelo seu apoio. Se tiver dúvida, escreva aí nos comentários. Sugestões, da mesma forma. Crítica também, mas não esquece de dar o seu like aí, ou um dislike. Fique à vontade, Deus te abençoe.